Eu me chamo Samuel Rocha, estou trabalhando na 3M tem 10 anos. Bom dia, pessoal, eu sou Francine, eu trabalho em marketing, trabalho na 3M junto com o Samuel. O Borges é que vai falar um pouquinho para vocês, que ele é o líder técnico para a América Latina, para essa área de reparação, né? Mas tudo bem. Bom, vou conversar um pouco com vocês sobre a 3M, sobre algumas coisas que a gente está fazendo, tentar apresentar algumas histórias aqui, e aí a gente vai conversando um pouco do porquê a 3M existe, né? Como a gente trabalha. A 3M tem como missão e como visão ajudar as pessoas no que elas fazem, no que elas vivem no dia a dia. A gente é uma empresa que é focada em tecnologia, então, como empresa, é uma empresa muito grande, tem quase todo lugar do mundo. Daqui a Singapura você vai encontrar alguma coisa de 3M. São mais de 55 mil produtos criados em todas as divisões. Então, aqui é onde eu normalmente me sento, mas é onde a gente tem o nosso laboratório também de reparação automotiva. Por que trabalhar com a 3M? Isso daqui é uma frase específica da divisão de reparação automotiva. Isso daqui é um pouquinho da história da divisão de reparação automotiva. A gente está nos primeiros veículos e ele vem com a fita crepe. A gente tem as primeiras massas poliésteres da década de 50, que também foram no desenvolvimento da Bondo, que é uma empresa do grupo da 3M. A gente tem respiradores, a gente tem fitas especiais, a gente tem o sistema de PPS, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouco mais para frente hoje. Falando do que está mudando hoje no nosso mercado, cada vez mais difícil ter pessoas capacitadas, treinadas. Hoje o pessoal gosta muito de trabalhar em call center e um pouco em reparação de carro. Isso é uma dificuldade para a gente. Segundo ponto, cada vez mais a questão de limpeza, de tirar sujidade, de tirar impureza, está complicando a gente, né? Cada vez mais temos que melhorar essa condição de limpeza da oficina, contaminante, proteção da cabine, o que vai fazer na cabine. Outra segunda complicação é a complexidade de reparo. Eu não sabia, confesso que era uma coisa que eu aprendi faz 3 semanas, que todo carro hoje que tem sensor no vidro, depois de reparado, tem que ser recalibrado. Um cara pegou um carro alugado, foi com os filhos, o carro tinha sensor de, aqueles chamam de ADAS, né? Que é aquele controle para você ir dirigindo na faixa certinho. Isso não foi bem calibrado, o cara soltou o volante, o carro saiu da pista e bateu. Morreu o cara, 5 filhos no hospital. Isso virou um processo de mais de 100 milhões de dólares. A última coisa também é a idade dos veículos e como isso muda a forma que a gente faz esses reparos, né? O que o cara leva na concessionária, o que ele não leva, o que ele acha que vale a pena, o que ele acha que não vale a pena, mas mais que isso, a complexidade do reparo. Porra, carro de alumínio, carro de fibra, carro de um aço especial, carro que você não fura com a broca, cada um tem uma situação diferente. E a gente está entendendo como cada um desses negocinhos vai funcionando, cada vez vai ficando mais complicado. Falando um pouco do que a gente tem hoje como base do trabalho da 3M, é cuidar de todo o processo do veículo na reparação automotiva. O proposta de valor principal da 3M é falar sobre melhoria de produtividade na oficina. Então, o objetivo do que a gente trabalha é trazer essa produtividade, ou essa proposta de valor, que traga benefício para todo mundo que utiliza nossos produtos. Então, é bom a gente conseguir entrar. E esse portfólio de soluções completas, eu falo muito dos produtos de reparação que a gente conhece, a gente fala do que a gente usa, mas a 3M tem um portfólio completo para isso, que passa também por segurança. É interessante também falar, e aí comentar um pouco do que a gente tem no nosso site. Se você for hoje no site da 3M, a gente tem materiais específicos a cada uma das etapas do processo de reparação automotiva. A performance periga, todo mundo já viu essa pistola ou não? Não. Gente, já viram? Então. E já sabem que não é uma pistola, é um sistema de aplicação de pintura. A ideia é a gente falar de uma pistola que é super flexível. A mesma pistola serve para aplicações com um tanque de pressão ou sistema normal de gravidade. Qual é a diferença de uma pistola para outra? É só o bico, literalmente só o bico. E por que só o bico? Ele tira e põe o bico porque a tinta, quando ela sai daqui, ela não passa dentro da pistola inteira para sair, como na maioria das pistolas. Ela desce e sai. Sem dúvida, isso é tranquilo e calmo, a pistola mais leve do mercado. Com uma pistola que pesa metade do peso, isso faz diferença pra caramba. Quem trabalha com uma pistola só? Ninguém. Eu não conheço ninguém. É uma para escuro ou preto, uma para os metálicos, uma para os brancos, porque por mais que a gente lave 358 minutos a pistola, sempre vai sair uma gotinha da outra cor.
Por quê? Porque a tinta passa dentro da pistola inteira e você não consegue desmontar ela. Mas e nessa situação aqui que eu mostrei para você, que você troca o bico e só limpa a ponta da agulha? Precisa de várias pistolas? Um instituto na Alemanha que faz teste de pistolas. E, para nossa surpresa, comparada com pistolas muito boas, muito caras, e por incrível que pareça, a nossa pistola era a pistola com maior taxa de eficiência de transferência. Perguntou também de quanto em quanto tempo você troca o bico, né? Durabilidade. É a durabilidade. Em média, 50 carros. Tá? Depois de pintar 50 carros, aí você troca o bico. Isso é uma média. Tem oficinas que pintou até mais do que 50 carros. Bico 2.0, 1.8, 1.6, 1.4, 1.3, 1.2. Bom, para que cada um? Cara, isso aqui é uma indicação. Falamos um pouco, mas quais são as vantagens finais que eu queria deixar para vocês? Tem mais uns slides parecidos com esse, tá? Desempenho e precisão, tempos de ciclo mais rápido, quer dizer, várias cores. A limpeza, que é super rápida da pistola, só precisando limpar a agulha. Outro ponto, agora falando juntamente do sistema de PPS. Você não tem que ficar limpando todo o sistema, você tem a opção de descartar sempre. Sistema de mais rápido para troca, para continuar de uma tinta para outra. Economia de material, por quê? A gente perde na faixa de 10% de tinta, só de material que fica no filtro e no copo. E economia de solvente por causa da limpeza. Passei, vamos para frente. O pó é o inimigo oculto. E aí vem a gente entender por que o pó é tão inimigo. Não me cagando e me coçando. Então, eu tento deixar uma condição que seja melhor para a gente fazer isso. Agora, falando do critério produtivo. Quando a gente remove aquele material que a gente está lixando, na hora que a gente está lixando, duas coisas. Primeiro, o lixamento é mais rápido. Segundo, a lixa dura mais. Só de você pegar a lixa da 3M, seja azul, ou seja púrpura, ou seja dourada, e trocar ela para o sistema aspirado, você efetivamente já ganha uns 10 a 20% de durabilidade na sua lixa. Falar de saúde e segurança. Todo mundo trabalha de máscara e proteção de pulmão, né? Todo mundo, o tempo todo, né? É isso aí, todo mundo. É isso aí. Então, como a gente sabe que essa é a realidade, eu já falei antes de segurança, eu vou falar agora. Mais uma coisa para melhorar a condição de segurança da oficina. Qual é? A gente ter um sistema aspirado. Melhora muito a condição de proteção de quem está trabalhando com ela. Beleza? Bom, agora falando das vantagens específicas do sistema. O sistema da 3M tem extratora de pó 3M com sistema de lixamento aspirado. É uma ferramenta eletropneumática, isso significa que ela funciona com eletricidade, mas ela consegue transferir uma linha pneumática para você trabalhar com um equipamento pneumático. Ideal para trabalhar seco, vou falar aqui, seco. E acessórios para organizar o local de trabalho. Então você tem como fazer isso para deixar toda a área mais estruturada. Vantagens do sistema aspirado, a extração de pó, claro, né? É muito mais produtivo, é compacto e móvel, algo que você consegue levar para onde você precisa fazer o reparo, dar a volta no carro. Por mais que tenha uma mangueira até que longa, você consegue mover um lado ou outro. Compatível com lixadeiras pneumáticas ou elétricas. Eu estou vendo muita gente agora querendo lixadeira elétrica, então a gente tem também lixadeira elétrica para quem tem interesse, mas tem algumas diferenças no uso. Consegue colocar duas saídas para quanto para o taco quanto para a pneumática? A pergunta está aqui, ó. Esse é um conector em Y, para você botar ou duas lixadeiras ou uma lixadeira e um taco. Aqui as configurações que eu estava falando que nem um condenado. Aqui é só para falar um pouco da diferença do corte com aspiração e sem aspiração. A única diferença dessa figura para essa foi a extração de pó. A aspiração ajuda já nessa hora. Legal? Falar de abrasivos Blue. Corte poderoso, acabamento sem igual. Qual é o negócio dessa lixa? Esse produto veio para o mercado para a gente trazer o quê? Junto com a qualidade e a produtividade que a gente queria alcançar. Então, ela dá uma condição de produtividade muito boa, sem perder a mão do acabamento, que é o ponto-chave. O preço de tal marca é mais barato no preço unitário. Faça a conta do que se usa no mês. E outra, a gente tem que usar um produto que vai dar um bom corte e um bom acabamento. Ah, não, mas tal produto tem um corte sensacional. Eu tenho certeza que ele não dura como esse daqui, e isso é por testes que a gente faz internamente, mais que isso. Eu tenho certeza que ele não entrega o acabamento que a gente está entregando. Falar um pouco de PSG?
PSG é uma tecnologia da 3M. Em vez da gente pegar um mineral tradicional, a 3M é tão sacuda que ela foi lá e falou, eu vou fazer o meu. Aí foi lá e produziu isso aqui. Mineral cerâmico micro-replicado que a gente consegue fazer o quê? Todos do mesmo tamanho. Como é um material criado, ele não depende das condições originais da natureza. Então, o formato ajuda no corte, garante produtividade, garante menor aquecimento da peça. Aquecer menos a peça faz sentido ou não? Sim. Ainda mais aquela folha de porta que é fina igual uma folha de papel. Então, a gente precisa ter um produto que vai entregar esse tipo de coisa. Bom, agora falando do processo otimizado. Isso daqui, gente, eu vou falar que é uma recomendação para vocês. 150, 320, 400 ou alongamento do range com 800. Qual é a opção ali do 400 ou do 500 com azul? Qual é o ponto da virada? Ah, aqui é outra coisa, eu não vou falar essa bosta não. Então são 3 etapas na preparação e efetivamente 2 etapas no primer mais o alongamento. O único mineral que garante que você consegue o corte, a performance e acabamento para fazer esse tipo de salto do 150 para o 320 é o PSG. Falando agora da camada de bastante, um negócio interessante, se você quiser fazer aquele para-choque com um pouco mais cuidado com água, porque você está preocupado, porque não está tão duro, você pode simplesmente seguir com um pouco mais de água, porque a folha consegue trabalhar dessa forma. O sistema seco evita oxidação, então é importante, e falar de novo da alta resistência dos minerais. Aí, agora de novo, pense numa música da hora, velho. Rock, samba, pagode, funk, é do seu gosto. Aí, ó, falando disso agora, hein, gente? Agora fez sentido, né? Tô vendo todo mundo pensando, pô, isso é dinheiro, né, velho? Dinheiro e comida. Todo mundo tá pensando nessas duas coisas agora. Não, vamos acelerando. Show de bola. A gente tem esse sistema de polimento que é uma questão de você não usar mais o composto polidor ou não usar mais pasta para polimento. Por quê? Porque se a gente tem um conceito que a gente vai fazer o lixamento da melhor forma possível, indo até o Trisact 8000, que vocês conhecem quantas empresas que tem um grão fino desse? Só a 3M mesmo, fiquem tranquilos, essa é a resposta correta. Então assim, a gente é a única empresa que tem o grão 8000. Por que a gente tem o grão 8000? Porque a gente inventou, cara, que o bagulho é assim, não é igual os outros, a gente inventou um negócio. Então, por que a gente inventou isso? Porque a gente sabe a dificuldade relacionada ao processo de massa. Lixei com a 1500. Fica assim? É desse jeito que normalmente fica, um lixamento com 1500. Talvez a imagem aqui não ajude tanto, mas é uma superfície bem fosca. Todo mundo conhece o Trisact 3000? Claro. Melhor produto do mercado, ninguém tem igual. Passou o 3.000 em cima do 1.500, já vai acontecendo isso. O que é? Começa a tirar um pouco mais de brilho, você começa a ver um pouco mais. E aí eu vou dizer, sabe por que está tão bonito com o 3.000? Que a gente fez a máquina. Porque a mão, por mais que você use ele, você não consegue dar a mesma condição de acabamento. Se você quiser ver, faça lado a lado que você vai ver a diferença. Pode escolher. E ali é com o grão 8.000. Dá para ver a diferença? Esse acabamento aqui, num carro de cor clara, é difícil o cara que enxerga, que só não foi polido. A gente tem que sair daqui para cá sem nenhuma marca de lixa. Correto? Porque o que faz a gente voltar com a massa de polir? Aquele risco de lixa que ficou depois que eu passei a 3.000. Eu falo, putz, preciso tirar isso aqui porque a 3.000 não tirou. Não, se a gente garante que a 3.000 tirou todos os riscos orientados de lixa, a gente consegue chegar a 8.000 e dar um acabamento fenomenal. E aí é garantido. Feito isso daqui, bem feito, gastando o tempo que precisa nisso aqui, o processo todo fica muito mais rápido. Beleza? Vamos, obrigado, gente. Foi um prazer. Valeu, até a próxima.
Legal, Borges. Muito obrigado. Obrigado mesmo.